Esses dias atrás, eu e o Sandro, meu esposo, nós estávamos, como gostamos de fazer, né? Ouvir, meditar em algo, né? A respeito da palavra. A gente estava ouvindo o pastor Ricardo em 2 textos e me comunicou muito ao meu coração. Daí eu conversando com o Sandro, eu falei, eu quero compartilhar essas verdades com a igreja. E Deus me deu o privilégio de hoje poder fazer isso. Então, quero, junto com vocês aqui, abrir a palavra do Senhor e falar nesse tema, né, que já vai aparecer aí, o que nos consola nas aflições da vida. O que nos consola? Porque tem aflição, né, irmãos? Eu chego cedo aqui na igreja, desde cedo, começa ali os alunos de verdades básicas, discipuladores, equipe, aí vão chegando os irmãos para o culto. Cada pessoa que a gente vai conversando, na conversa, né, na maioria, sempre tem coisas relacionadas às aflições da vida. Então, o que nos consola nas aflições da vida? E o primeiro texto que eu quero ler com vocês é um versículo apenas, do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, um versículo muito conhecido. Quero relembrar com vocês nessa manhã, quando o próprio Jesus está dizendo: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui, está bem claro, ele está dizendo, vocês terão aflições. Mas ao mesmo tempo ele diz, eu quero que vocês tenham paz. Fica tranquilo, eu quero que vocês tenham essa paz. Mas eu quero que vocês tenham uma paz com a consciência de que no mundo vocês terão aflições. Parece um pouco contraditório. Mas é isso mesmo que Jesus está dizendo. Eu estou advertindo vocês. No mundo vocês terão aflições. Mas eu quero que vocês tenham paz. Vocês tenham consciência disso, mas que vocês tenham paz. E um segundo texto que eu quero ler do Evangelho de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 35, que diz: o povo ficou observando. Observando o quê? Jesus sendo levantado no madeiro, Jesus sendo brutalmente crucificado. O povo ficou observando. E as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o de Deus, o escolhido. Estavam zombando, ridicularizando. Ué, você não diz que é o Cristo? Olha aí onde você está. Você não é escolhido? Você não é o queridinho de Deus? Os soldados, verso 36, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Verso 38, havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Então ele estava dizendo, você não é o rei? Que rei é esse? Cadê seu poder de rei? Cadê sua autoridade? Salva-se mesmo. Verso 39, um dos criminosos que ali estavam pendurados, lançava-lhe insultos. Até o criminoso do lado, crucificado também, começa a insultar Jesus. Então, o cenário todo ali era esse. Você não é o Cristo? Salva-se a si mesmo. E a nós. Salva a gente também. Querendo tirar uma vantagem ali. Jesus foi ridicularizado. Nesse texto nós estamos vendo claramente isso. Jesus foi zombado. Lançaram insultos contra Jesus. Eu estava me lembrando de um amigo, uma pessoa que até tempos atrás a gente tinha mais contato, e essa pessoa muito inteligente, muito capacitada, brilhante, mas essa pessoa começou a ter alguns sofrimentos constantes, né? Uma coisa que se repetia, e esses sofrimentos foram gerando frustrações no coração, e a situação continuou por alguns anos, até que essa frustração, esse sofrimento se transformou numa dor muito grande e que culminou no que eu chamo de uma decisão trágica, numa escolha trágica.
chegou ao ponto da pessoa abandonar o projeto lindo que Deus tinha para a vida dela e para a família dela. Essa pessoa, diante das aflições da vida, da repetição do mesmo cenário, essa pessoa se tornou cínica. E é interessante que muitas vezes, alguns também vivem essa experiência, acontece isso com muitas pessoas, porque não estão compreendendo essa informação que Jesus deu. No mundo tereis aflições. Então, quando a gente ouve relatos assim de pessoas que vão se rendendo às aflições da vida, que vão perdendo essa perspectiva de Deus, que a vida para de ter sentido, ou que tomam um rumo, dão uma guinada para o lado contrário, nós vamos entendendo que a pessoa não encarnou essa verdade que Jesus está dizendo aqui no verso 33. Jesus, em nenhum momento do seu ensino, ele pintou que o mundo seria cor-de-rosa. Jesus jamais ensinou aos seus discípulos que a jornada seria leve. Jesus nunca ensinou isso para a gente. Mas Jesus disse: no mundo vocês terão aflições. É por isso que quando a gente vai conversar, o que a gente ouve bastante são aflições da vida. Mas o que Jesus está querendo comunicar com isso? Qual é a mensagem de Jesus? Jesus está dizendo: no mundo vocês terão aflições, porque no mundo haverá acidentes. Fui colocando aí para vocês algumas informações sobre essas aflições. No mundo, acidentes acontecem. E nem sempre esses acidentes têm relação com pecado. Não é verdade, meus irmãos? Às vezes, algumas pontes desabam. Acontecem alagamentos. Uma roda de caminhão se solta. O meu sobrinho Jean, agora até me perdi no tempo, se foi o ano passado, nós estivemos orando aqui, jovem, tinha acabado de se formar médico, foi descer uma duna, fraturou aqui em cima, todos diziam vai ficar tetraplégico. Nós oramos, Deus fez um milagre, mas acidentes acontecem. A Elaine, esposa do Silvio, estava lavando a calçada sexta-feira, escorregou, de cabeça para trás, fez um leve traumatismo, está se recuperando. Acidentes acontecem. Não está no telão, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 13, do verso 1 ao 5, a Bíblia, o evangelista Lucas nos informa que Pilatos estava misturando o sangue de judeus com o sangue de sacrifício nos altares pagãos. E aí foram perguntar para Jesus: como que pode isso? Que absurdo! E Jesus responde: aqueles que estão sendo mortos por Pilatos, e o sangue deles está sendo oferecido como sacrifício pagão, não são nem mais nem menos pecadores que vocês todos. E Jesus acrescenta: a torre de Siloé caiu em cima de 18 pessoas. Está lá na Bíblia, Jesus falando de um acidente. E vocês acham que esses 18 que morreram eram piores ou mais pecadores que vocês? Não. Acidentes acontecem. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições, porque no mundo haverá incompreensões. É um segundo nome que a gente pode dar aí para as aflições. O que a gente pode esperar no mundo? Incompreensões. Às vezes acontece. O que é isso? São problemas de relacionamentos. São problemas de ajustes um com o outro. Acontece esse tipo de aflição na vida. Problemas de incompreensões, muitas vezes, não são só simples incompreensões, não entendi, gerou um transtorno. Mas tem incompreensões que são temperadas com maldade, com pessoas de mau caráter, com más intenções, que jogam um peso ainda maior sobre essas aflições, que são incompreensões da vida. No Evangelho de João, capítulo 7, verso 5, Jesus sofre incompreensões dentro da própria família, dentro da própria casa. E a sua família chegou ao ponto de dizer que Jesus está fora de si. Eles falaram assim: ele está louco. Jesus estava pregando, Jesus estava falando do reino, de coisas maravilhosas, fazendo milagres. Eles, Jesus está louco. A própria família. Incompreensões.
E depois, para acrescentar maldade nessa fala, em Marcos 3:20, outros diziam, que louco que nada. Ele não está louco não. Esse Jesus aí, ele tem demônio. E esse demônio chama Beelzebu. Incompreensões temperadas com maldade. Quantas aflições a gente tem na vida que são advindas de incompreensões. Dentro da própria casa, às vezes sofrimentos que nós passamos. Frustrações nas amizades, no trabalho. No mundo tereis aflições. É isso que Jesus estava dizendo. No mundo tereis aflições, porque no mundo haverá traições. Acontecem acidentes, acontecem incompreensões acrescidas de maldade, mas no mundo também haverá traições. No mundo você será traído. Jesus nunca disse que nós estaríamos imunes disso. No Evangelho de Mateus, no capítulo 10, verso 21, Jesus está dizendo que irmãos entregarão à morte seu pai, o pai entregará à morte o filho, os filhos se rebelarão contra os pais e o matarão. E no verso 24, Jesus diz que o discípulo não está acima do seu Senhor. Se Jesus estava passando por aflições, aqueles que são seus discípulos não estão acima dele. Vão passar também. E Jesus diz, se o dono da casa foi chamado de Beelzebu, quanto mais os membros da família. Quanto mais os filhos de Deus. Então no mundo tereis aflições, em forma de traições. Às vezes a gente gosta de alguns versículos da Bíblia, a gente cita sem pensar nas implicações por trás. Por exemplo, em Mateus 5:44, a Bíblia diz, ore pelos que vos perseguem. O que está embutido nesse versículo? Que no mundo nós teremos perseguições. Se é para orar por quem persegue, é porque você está sendo perseguido. Às vezes nós somos perseguidos por algumas pessoas. São as aflições da vida. Na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, a Bíblia tem duas versões, né? Uma versão diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos quem nos deve. Outra versão diz, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos ofende. O que está embutido aí, irmãos? Que às vezes, você vai levar calote. Às vezes, né, quem aqui já foi fiador, né, levou um calote. Quem aqui prestou um serviço e não foi pago, nunca viu a cor do dinheiro? No mundo tem essas aflições. A própria oração do Pai Nosso está dizendo isso, está embutido ali. Assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. No mundo nós vamos ter ofensas. Já está embutido ali na oração. Mateus 6:20, a Bíblia diz, acumulem tesouros no céu, onde os ladrões não roubam. O que está embutido aqui? Que no céu não rouba, mas aqui na terra o ladrão rouba sim. Quem não teve carro roubado? Já tive carro roubado. São aflições da vida. No mundo tereis aflições. E nós precisamos ter consciência disso, para termos cuidado com essa falsa espiritualidade que muitas vezes é pregada, que você decreta que só prospera, que com Jesus tudo dá certo. E aí a vida dá uma guinada, você pega uma curva na vida, e a culpa é de Deus, porque nós não entendemos a mensagem de Jesus. E essas expectativas falsas e reais vão nos levar a fracassar, como lá meu amigo, a sucumbir, porque estaremos andando em solo perigoso, em cima de um alicerce que Jesus nunca colocou, que não são verdades colocadas por Jesus, porque Jesus diz, no mundo tereis aflições. Porque Ele está dizendo também que no mundo haverá injustiça. No mundo nós teremos injustiças. Esse mundo não é justo, irmãos. Às vezes a gente fica brigando, a gente fica na nossa força, tentando fazer justiça. Mas esse mundo é injusto. A Bíblia, se você ler, está cheia de casos de injustiça na própria Bíblia. Situações injustas.
Não espere das pessoas e do mundo justiça. Esse mundo é injusto, no mundo tereis aflições. O salmista Asaf, no Salmo 73, ele diz que quando ele olhou para o mundo, os pés dele quase se desviaram. Por quê? Porque ele disse assim: eu vi a prosperidade do ímpio, e o justo lutando com dificuldade, o ímpio lá próspero, dando tudo certo para ele. Ele disse que ele vê o ímpio, né, colocando aqui na nossa época, andando de Mercedes, e o pobre pegando o busão lotado. Esse mundo não é justo. O pobre lá trabalhando para ter um salarinho no final do mês, e o ímpio com dinheiro de corrupção, lá com, né, um monte de dinheiro nos bancos da Suíça, vivendo do bom e do melhor. Esse mundo não é justo. E não só isso, nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, nem todo mundo tem os mesmos recursos. A vida é diferente para cada um, não é igual para todos. O mundo é injusto. Eclesiastes 9:11 diz: percebi outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre ganham a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida na mesa. Os prudentes nem sempre são ricos. E os instruídos nem sempre têm prestígio. Eclesiastes 9:11 está dizendo isso. O mundo não é injusto. No mundo tereis aflições. E é por isso que o que nos consola nas aflições da vida, né, tendo posto toda essa realidade que a gente vive, é que Jesus, no texto que nós lemos primeiro, no Evangelho de João 16:33, ele não diz só assim: no mundo tereis aflições. Ele não para aí. O texto diz: no mundo tereis aflições, mas contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia, irmãos. Eu venci o mundo. Ele não para aí: no mundo tereis aflições. E observe o verbo, eu até coloquei destacado aí. Tenham bom ânimo. Jesus não está dizendo: eu vencerei o mundo. Jesus está dizendo: eu venci. Jesus nem tinha morrido na cruz, Jesus não tinha ressuscitado. Como é que Jesus diz por antecipação? Como que Jesus está dizendo com tanta convicção, antes de terminar: eu venci o mundo? Quem gosta muito de futebol aqui, ou nós que não assistimos muito, mas a gente vê a Copa do Mundo, a gente sabe que no último minuto, ou até na prorrogação, o jogo pode dar uma guinada, não é? Pode acontecer de tudo. Como que Jesus está dizendo isso antes de muita coisa importante acontecer? O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12, ele diz: olha, você que está de pé, cuida para não cair. Não fica contando vantagem antes da hora. Então, como que Jesus diz: eu venci, antes de acabar, antes de ter passado pela cruz? O grande desafio de Jesus era a cruz. O grande desafio. Por isso Jesus se fortaleceu interiormente. Não pelas circunstâncias. Não baseado nas aflições da vida. As virtudes, as convicções de Jesus eram internas. Eles estavam bem fundamentados na verdade do Pai. E na missão que Deus tinha para ele nesse mundo. Que Jesus está ensinando aqui é: se prepare para vencer. Não espera acontecer, porque você vai ser derrotado. Se prepara para vencer. Jesus sabia que a cruz seria terrível, praticamente inconcebível. O próprio Getsêmani, um pouco antes, quando Jesus está orando no Getsêmani, na Bíblia informa que Jesus suou como gotas de sangue. Tamanha consciência que ele tinha. Tamanha a convicção que ele tinha de que seria um horror a cruz. Mas independente disso, ele disse: eu venci o mundo. Por antecedência. Quando Jesus está na cruz,
O evangelista Lucas diz que a ridicularização, a zombaria, a insulto. Jesus foi ridicularizado, zombado, insultado. Você tem passado por essas coisas? Tem acontecido essas aflições na sua vida? Jesus passou por isso. E Jesus está ensinando aqui o que é vencer o mundo. Então, o que é vencer o mundo? O que Jesus está querendo dizer? Jesus está dizendo que vencer o mundo não é ter uma vida fácil, mas é, em primeiro lugar, não permitir que a cultura da violência nos torne cínicos. Vamos falar juntos, bem forte, irmãos? Não permitir. Jesus está crucificado. Os soldados estão escarnecendo. Jesus foi espancado, foi pregado. E mesmo assim, ainda não era suficiente. Eles estão ali embaixo escarnecendo. Eles estão ali embaixo ridicularizando Jesus. Naquela época, irmãos, a cruz era uma coisa horrível. Um ritual macabro. Era o pior estilo de morte. Eles largavam as pessoas penduradas ali por um tempo, por uns dias. As aves iam lá e ficavam bicando. Era terrível. Era o pior tipo de morte. Era um instrumento de tortura usado pelos romanos para intimidar as pessoas. Para dar o exemplo. E diante dessa cena horrorosa, os soldados estão rindo. Estão zombando porque a cultura da violência tornou essas pessoas frias. Encarnou em cada um deles, nos seus corações. Mas o coração de Jesus não permitiu que isso acontecesse. Toda aquela violência, aqueles desafios que Jesus ouviu, faz alguma coisa. Jesus não se rendeu à violência, Jesus não se tornou como eles. Eu venci o mundo porque nessa cultura em que as pessoas estão cínicas, frias, eu preciso ter um coração e um coração aberto para o sofrimento do outro também. Diante das aflições da vida, o que tem acontecido no seu coração? Porque não é possível que em algumas cenas que a gente assiste, que a gente vê, a gente possa se tornar cínico, a gente possa se tornar indiferente, frio. Nós vemos hoje na cultura brasileira, irmãos, isso tudo acontecendo. As pessoas hoje estão se tornando cínicas e frias, as pessoas jogam insultos na internet. As pessoas usam as redes sociais para escarnecer o outro. Soltam notícias falsas. Gostam de ver o sofrimento do outro. Diante de uma cultura de violência, as pessoas estão se rendendo a ela, se tornando frias. Tem programas policiais, às vezes no meio da tarde, crianças estão vendo. Às vezes no YouTube, a gente vê cenas, parece que gosta de expor lá que o bandido matou, esquartejou, fica colocando aquele derramamento de sangue, tornando as pessoas insensíveis à dor. É uma cultura de violência, aumentando esse horror da indiferença, da frieza, da insensibilidade. Tem até música gospel, né? Outros aqui já falaram da vingança, né? Tem sabor de mel. Cultuando até na música gospel essa questão da violência. Da vingança. Se você olhar para as músicas de roda brasileira, das rodas, né, de criança, é de violência. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, vamos dar meia volta. O anel que tu me deste era vidro, se quebrou, você me deu uma porcaria, né? Se quebrou, caiu. Atirei o pau no gato, mas o gato não morreu, né? Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança, ainda põe medo. Então, uma cultura de violência. Nós estamos cantando, nós estamos rindo, nós estamos nos divertindo com o sofrimento alheio, muitas vezes. Que Jesus está ensinando, não deixa que as aflições da vida torne você uma pessoa cínica diante do sofrimento alheio dos outros. Eu venci o mundo, porque diante da violência, Jesus olhou para a dor do lado. Ele olhou para o ladrão que estava sendo crucificado ao seu lado e ele teve compaixão daquela alma. Ele diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele ladrão, quando ele olhou o seu igual, quando ele olhou Jesus crucificado ali, ele não viu um derrotado pelas aflições, ele viu um vencedor.
E ele disse, lembra-te de mim. Ele reconheceu Jesus no meio das aflições da vida, crucificado. E Jesus falou, claro, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque Jesus olhou para a dor do lado, enquanto ele mesmo estava sofrendo as maior das dores. Nós podemos, irmãos, mesmo quando estamos sofrendo, passando por aflições, sermos como Jesus, testemunha, fazermos diferença no ambiente onde Deus nos plantou. As pessoas hoje querem olhar só para si, o mundo gira em torno delas, da dor delas. E nós não olhamos o outro. Existem sofrimentos enormes nesse mundo. E muitos desses sofrimentos estão sendo piorados, aumentados, pela insensibilidade, pela maldade alheia. Então Jesus está nos ensinando como que a gente vence o mundo. Não rendendo a essa cultura de violência. Não rindo quando é para chorar. Não ficando indiferente e frio quando é para demonstrar generosidade e misericórdia. É assim que a gente vence o mundo. Amém, meus irmãos? O que é vencer o mundo? Jesus também está ensinando que é não deixar que as aflições da vida nos roube a ternura. Nos roube da ternura. Quantas pessoas amargas, quantas pessoas irritadas, quantas pessoas que aconteceu algo lá dentro já não são mais as mesmas. Jesus chega na cruz e mostra na cruz que a ridicularização, que a zombaria, que os insultos dos outros não teve força de roubar de dentro dele a ternura. Vencer o mundo não é vencer todas as tribulações e prosperar, e depois vencer de novo e prosperar. Não é isso que Jesus está ensinando. Ganhar, ganhar, ganhar. Não, vencer o mundo. E Jesus está dizendo, eu venci. É porque na cruz ficou transparente que por mais que as pessoas tenham tentado ao longo da vida dele roubar de dentro dele essa ternura, essa sensibilidade, essa gentileza, eles não puderam, não conseguiram. Por isso que Jesus diz, eu venci o mundo antes mesmo de ser morto e ressuscitar. Porque ele sabia o que estava dentro dele. Jesus sabia como estava o seu interior diante de tudo aquilo. Ontem eu estava dando aula de verdades básicas, repondo, para 2 adolescentes. E elas fizeram algumas perguntas, a gente entrou nesse assunto. Porque ela disse, se a pessoa, eu falo que a pessoa entende outra, se está me causando alguma dor. E a gente estava falando justamente disso. Por que você vai revidar? Por que você vai se amargurar? Por que... E eu estava explicando para ela o conceito de grandeza de Jesus. Irmãos, precisa muito mais força, muito mais grandeza para perdoar, para ter misericórdia, do que para revidar, para soltar um monte de insultos, para emburrar. Isso aí é natural já do corpo, você já emburra, você já insulta, você já... Agora, para você amar aqueles que não são tão amáveis, para você perdoar, precisa muito mais grandeza. E Jesus era grande naquela cruz. Jesus não perdeu a ternura. Quem vence na vida não é quem nunca teve perrengue, não é quem nunca sofreu injustiça, teve que passar por doença, não. Quem vence na vida não é pessoas, como a gente sabe, muitos têm que enfrentar problemas com filhos, de tóxicos. Não é pessoa que nunca teve problema no Serasa. Não é pessoa que tem problema de aprendizagem, que nunca teve esses problemas. Não. Quem vence na vida são aqueles que, a despeito de tudo isso, a despeito das pancadas que levam da vida, das ridicularizações, das humilhações, não permitem que qualquer uma dessas coisas transforme de uma forma ruim o seu interior. São esses que vencem na vida. Porque diante da cruz, diante de toda aquela ridicularização, Jesus teve tempo, Jesus teve afeto, Jesus teve gentileza, Jesus teve ternura. A primeira palavra que Jesus, primeira frase que Jesus falou, quando foi levantado no madeiro, foi: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é vitória. Isso é vencer o mundo.
Primeira coisa que Jesus falou. Jesus também, com tanta ternura, gentileza, ele disse para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Dando responsabilidade para o apóstolo João, que estava ao pé da cruz. João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Jesus teve tempo para isso. Às vezes a gente vê pessoas estressadas, pessoas tão movidas por dentro por causa das tribulações da vida, que chega dentro de casa, trata mal um familiar, desrespeita. Agora não tenho tempo, agora eu não posso ser terno, agora eu não tenho como ser gentil, olha o que eu estou passando. E Jesus está nos ensinando que a gente vence quando essas coisas não caem dentro do nosso coração. E a gente vai ter afeto, vai ter ternura, vai ter tempo a despeito dessas coisas. Então quem é que vence na vida? É aquele que não se torna parecido com aqueles que estão agredindo, ridicularizando, fazendo sofrer, provocando aflições. É aquele que nas dores, no sofrimento, não fica pequeno, como são as pessoas pequenas. Não fica baixo, como são as pessoas baixas. Não fica mesquinho, como são as pessoas mesquinhas. Mas que tem essa grandeza que Jesus tem. Observe essa frase, ela é muito importante. Pode projetar ela aí. Deus não está tão interessado no que você faz. Porque a gente às vezes quer fazer um monte de coisa e pensa que Deus está interessado nisso. Deus não está tão interessado no que você faz. Deus está mais interessado na pessoa que você se transforma na medida do que você faz. É nisso que está posto o interesse de Deus. Que tipo de pessoa estou me tornando? Pergunte a si mesmo, que tipo de pessoa você está se transformando quando a riqueza vem? Quando você está abastado? Ou o contrário, que tipo de pessoa você tem se transformado quando a pobreza bate na sua porta? A escassez. Que tipo de pessoa nós estamos nos tornando? Que tipo de pessoa você se transformou quando você se cuidou, daí ficou com o corpo sarado, né? Deus fez você de um jeito que a sociedade acha vantagem, né? Que você é lindão, lindona. O que você tem feito com toda essa beleza? No que você tem se transformado? Ou o que a doença, ou diante da sociedade, né? Aquilo que não nos favorece, o que isso tem feito de nós? O que a dor quando bate na nossa casa, no que nós temos nos transformado? Porque é isso que importa. É para isso que Deus está olhando. É isso que vai dizer se nós somos vencedores ou perdedores aos olhos de Deus. Que tipo de pessoa me transformei quando eu fiquei famoso, né? Quando alguma coisa deu certo? Ou que tipo de pessoa me transformei quando eu fui para o anonimato? Que tipo de pessoa me transformei quando eu ganhei um pouquinho de poder? Às vezes a gente fala, aquele tipinho, né? Ganhou um poderzinho assim, já quer pisar no outro. Que tipo de pessoa me transformei? Ou, no que eu estou me transformando ao ser humilhado, ser rebaixado? A Bíblia conta a história do rei Saul, foi o primeiro rei de Israel. E a Bíblia diz que ele estava lá cuidando dos camelos do pai. Não era ninguém. Estava lá na roça do pai dele. E aí Deus o pega e transforma no rei de Israel. No homem mais poderoso de Israel. E a Bíblia diz no que ele se transformou. Se transformou num monstro. Ele se perdeu. Salomão, Deus falou, Salomão, pede o que você quiser. Quando ele foi se tornar rei de Israel. E aí ele falou assim, eu quero sabedoria. Imagina, né? Deus fala, você pede o que você quiser. Cheque em branco, o que você quer pedir para mim? Sabedoria. E Salomão, ele pede algo extraordinário. Deus se alegra e fala, Salomão, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza. E a Bíblia diz que não teve ninguém tão rico e tão sábio como Salomão. Mas adivinha, ele se perdeu. Saul se perdeu, Salomão se perdeu. São só alguns exemplos.
A pergunta de Deus hoje: no que nós estamos nos transformando diante das aflições da vida? Irmãos, olha para a cruz. Quem você está vendo na cruz? Quem está pregado naquela cruz, pendurado com aqueles pregos? É um arrogante? É um homem frustrado? É um snob? Quem está pregado naquela cruz? Não, é alguém que está dizendo: eu venci o mundo. É alguém que está declarando: esses insultos, essas ridicularizações, essas aflições não me transformaram no pior, mas no melhor. Porque Jesus disse: eu venci o mundo, muito antes de morrer na cruz. Porque Ele venceu aqui dentro. Ele sabia quem Ele era. E por último, vencer o mundo é nunca abandonar a Deus. Nunca abandonar a Deus. Porque a relação de Jesus com Deus não tinha nada a ver com esse negócio de a coisa se encaixar, da vida dar certo. Muitas pessoas estão vivendo esse tipo de espiritualidade. Ah, se der certo. Então, nessa expectativa, que depende, né, do que vai acontecer. Jesus está nos ensinando que vencer o mundo é nunca abandonar a Deus. E não pense que Jesus não estava ciente das tragédias que podem acontecer nas nossas vidas. Não pense que Jesus não estava ciente de que a vida para muitas pessoas é dura demais, é sofrida demais. Ele sabe de tudo isso. E mesmo assim, Ele estava nos encorajando, nos mostrando como é que vence. Se pudermos terminar a nossa vida como Jesus terminou. Naquela cruz, Jesus termina tudo numa expressão: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Se nós pudermos terminar assim, então, nós teremos vencido a despeito de qualquer aflição que tenhamos passado na vida. Porque a vida do verdadeiro cristão, ela acontece nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? A vida do verdadeiro cristão, na vida e na morte, ela está nas mãos de Deus. E que as palavras de Jesus possam nos encorajar. Porque quem está falando que no mundo tereis aflições eu venci, é aquele que também está pendurado na cruz e que sofreu. E Ele sabe o que nós passamos. Em nossa salvação, a nossa salvação, ela está posta sobre as aflições de Jesus. A nossa salvação e a nossa vida cristã tem que estar, irmãos, posta sobre o sangue de mártires que foi derramado ao longo da história. Porque eles não se renderam às aflições da vida. Foi por isso que o cristianismo chegou até nós. No mundo tereis aflições. O que vai ser? O que as aflições vão fazer de mim e de você? Jesus está nos ensinando muito claramente que Ele nos consola nas aflições da vida com o seu próprio exemplo. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor, obrigada pela Tua palavra. Obrigada porque o Senhor não é desses que apenas fala, mas o Senhor encarnou essa verdade. Por isso, ó Deus, nos ajuda a estarmos firmados no Teu exemplo, no Teu encorajamento, no Teu poder que habita o coração do salvo. Não permita, Senhor, que em cada um de nós aqui, as aflições da vida que vem às vezes vestida de acidentes, vestida, Senhor, de injustiça, de traições, de incompreensões. Não permita que essas aflições nos roubem das Tuas mãos, Senhor. Ajuda-nos a crer em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a termos uma fé inabalável aqui dentro do nosso coração, como era a Tua naquela cruz. O Senhor não perdeu a ternura. O Senhor não se tornou cínico, indiferente, frio. O Senhor não se apartou do Deus Pai. Ajuda-nos a crer em Ti, Senhor.
e seremos mais do que vencedores, porque nós estamos vencendo na sua vitória. No teu nome, Jesus.